Hoje eu gostaria de começar lendo, não em 1 Coríntios, mas eu gostaria de ler com os irmãos para iniciarmos a exposição da palavra de Deus. Eu gostaria de ler em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 8. O tema da mensagem hoje é Herdeiros do Reino. Apocalipse, capítulo 21. Do verso 1 até o verso 8. Aqueles que acharam, digam amém. Vamos nos colocar de pé em reverência à santa palavra de Deus, queridos. Diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, mais uma vez, é com temor, com muito temor, com medo e tremor que eu me coloco diante de Ti, para expor a Tua palavra à Tua igreja. Senhor, me livra do mal. Me livra de falar aquilo que não é do Senhor, aquilo que não está de acordo com a Tua palavra, mas que eu possa ser um fiel expositor da Tua palavra. E enquanto eu exponho a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha gerar fé em nossos corações, e que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor quer fazer no meio da Tua igreja nesta noite. Que não saiamos daqui como entramos, mas saiamos daqui edificados, admoestados, exortados, fortalecidos, consolados pela Tua boa palavra. Para isso eu clamo a Tua misericórdia sobre mim e sobre cada ouvinte. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Um pouquinho mais. Marcelo, um pouquinho mais, por favor.
Eu economizo na voz. Som, ei, mais um pouquinho. Aleluia, som. Tá bom, obrigado, Marcelo. Economizo aqui. O livro de Apocalipse, que já expomos aqui do início ao fim, ele narra de uma forma simbólica acontecimentos que já são uma realidade hoje e que seguem até o último ato de Deus na história da humanidade. É sobre isso que Apocalipse fala de forma simbólica, através dos seus símbolos, através dos seus juízos. Nós precisamos entender aquilo que o livro revela, e o livro revela que a história da humanidade caminha para o dia em que os céus e a terra que hoje existem não existirão mais. É isso que o livro faz. O Senhor vai mostrando visões ao apóstolo João, que vai culminar nesse grande dia em que, como diz a palavra de Deus, os céus e a terra fugirão da presença daquele que está sentado no trono. É o que está escrito no capítulo 20, um pouquinho antes, no versículo 11, quando diz assim: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Vocês, a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Leia de novo. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. João está falando que essa terra e esse céu que nós vemos um dia vai fugir da presença de Deus. E esta é uma expressão metafórica para dizer que aquilo que hoje existe não existirá mais. O Senhor mostrou para João que tudo isso que nós estamos vendo hoje, toda a natureza linda e bela que nós estamos vendo hoje, todas as pessoas, todos os seres humanos que estamos vendo, todos os animais que nós estamos vendo, um dia não mais existirão. E é por isso que o Senhor vai dizer no capítulo 21, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. É uma nova criação. É como João viu, não foi isso que João viu? Versículo 1. E vi novo céu, leia comigo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Segundo Pedro, os céus e a terra que hoje existem estão reservados para o fogo no dia do juízo final. O Senhor mostra todas essas coisas para João. Mas agora é como o Senhor dissesse para João: João, não é o fim. Diga para o seu irmão, não é o fim. Porque depois de João ver o Senhor sentado no trono e a terra e o céu fugindo da presença dele, agora João vê novo céu e nova terra. João vê algo que ninguém nunca viu. João vê algo totalmente diferente. Mal comparando, quem viu aquele filme Avatar? Quem viu? Parece até que tem um segundo já agora. Sejamos sinceros. São coisas lindas que aparecem ali. Alguns animais bizarros, os habitantes de Pandora, é isso? É Pandora, né? São meio estranhos, mas as cores que estão ali, as flores, as árvores imensas, é uma nova realidade muito bonita. Quem achou muito bonito?
né? O que João vê é totalmente diferente da realidade que nós vemos hoje. É novo céu, é nova terra. E se nós já ficamos assim admirados com o que é a natureza hoje, o que é a criação de hoje, dirá naquele dia, é tudo novo. E eu creio que seja incomparavelmente superior a Pandora. Novo céu e nova terra. Mas não para por aí, porque a realidade desse lugar, desse novo céu e nova terra, ela é inimaginável e incomparável com a realidade em que nós vivemos hoje. Por isso que Paulo vai falar, e Pedro também, mas de forma diferente, eles vão falar que as tribulações que nós passamos hoje, tudo isso que nós passamos hoje, todo esse momento de crise que estamos vivendo hoje no país, os momentos de crise que vivemos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos choros, eles não se podem comparar à glória do porvir. Porque o que Ele preparou para nós é inimaginável. Por vários motivos. Versículo 3 de Apocalipse, João, ele escuta uma voz que diz: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Deus vai habitar de uma forma especial, de uma forma nova, de uma forma incomparável em nosso meio. Por isso que não dá para se comparar o que vivemos hoje com o que vamos viver lá. Porque vai ser algo novo. Muitas coisas que existem hoje não existirão mais, mas a primeira coisa que é revelado a João é que Deus, Ele vai tabernacular com os seres humanos. Ele vai habitar com os seres humanos. O que é isso, pastor? Entenda, nos últimos dias eu tenho conversado com alguns irmãos sobre isso. Deus tem sido generoso conosco. Ele tem manifestado a sua graça aqui entre nós quando nos reunimos. Não sei se você tem sentido isso. Quantos têm sentido isso? Tem provado da presença de Deus aqui. Sabe, Ele está presente. E nós temos tido uma percepção clara da presença de Deus aqui. Tem sido inegável que Deus está aqui em nosso meio enquanto nós o adoramos, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Ele não está assistindo o culto, como já falei aqui, ensinei. Ele está participando conosco aqui, Ele está interagindo conosco através da sua presença. E diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, mesmo lá em Coríntios, capítulo 3, e depois no capítulo 6, ele vai falar que nós somos santuário de Deus. Primeiro ele fala que nós somos santuário de Deus no contexto da igreja. Porque Deus habita aqui quando estamos reunidos como um santuário, como um corpo, como uma congregação, e Deus está habitando aqui. E depois ele vai falar que o Espírito Santo habita dentro de nós, que nós como pessoa somos templo do Espírito Santo, Ele está dentro de nós. E nós podemos perceber a sua presença. Mas ainda, como diz o apóstolo Paulo lá, aos Coríntios também no capítulo 12, ainda não nos foi revelado tudo. Porque ainda nós vemos como por espelho. Mas haverá um dia que nós o veremos como Ele é. Quando o Senhor, quando aquela voz revela isso a João, está querendo dizer que hoje Deus, Ele habita dentro de nós. Mas naquele dia, Deus não vai precisar mais habitar dentro de nós. Porque nós veremos face a face. Ele habita de nós para que através do seu Espírito Ele nos santifique, Ele nos fortaleça, Ele comece a agir dentro de nós,
Mas quando chegar aquele dia, a obra que ele está fazendo hoje já vai estar completa. Porque aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então naquele dia, ele não vai precisar mais estar dentro de nós, mas vai estar face a face conosco. Nós vamos olhar para ele como olhamos para o nosso irmão. Como vai ser isso, pastor? Eu não sei. Ninguém consegue imaginar como vai ser isso, mas vai ser bom demais. Porque a manifestação da presença de Deus no meio do povo será maior do que a hoje. Porque hoje Deus habita em nós. Lá nós vamos habitar em Deus. Na presença dEle e do Cordeiro. E naquele dia também, neste lugar, algo que é muito interessante, que talvez você vai sentir falta. Não vai sentir falta de nada, eu duvido. Eu duvido que a gente vai sentir falta de alguma coisa lá. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, nós vamos sentir, talvez, nós sentiríamos falta, se nós levássemos alguma coisa daqui, do santuário, porque no versículo 22 do capítulo 21 diz o seguinte: não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Alessandro, perdemos o emprego de construir igreja. Não vamos construir igreja. Não haverá santuário. Não haverá construção. Porque o Senhor será o santuário. Por isso eu digo que nós vamos habitar em Deus. E não mais Deus habitar em nós. Mas voltando ao início do capítulo 21. O texto diz no versículo 4 que ele enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Digo, porque as primeiras coisas. Porque essas coisas que vivemos hoje, repete comigo, porque as coisas que vivemos hoje passaram. Não existe mais. Você sentiu alguma dor hoje? Quem sentiu alguma dor hoje, diga sim. Não vai ter mais dor. Quem já viveu, ou talvez até ainda esteja vivendo em luto, diga sim. Não haverá. Porque não haverá morte. Quem já chorou de tristeza mesmo, de amargura, quem já chorou de muita tristeza, amargura, porque foi magoado, foi ferido, ou porque perdeu alguém, ou sei lá por quê, diga sim. O Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Ou seja, Ele vai nos consolar. A gente vai entender o que Paulo estava dizendo. Olha, realmente, eu fiquei muito triste aquele dia. Se bem que eu acho que a gente não vai lembrar. A gente deixa isso para outra hora. Mas é como se fosse assim: olha, eu fiquei muito triste, mas eu estou tão alegre hoje que eu nem lembro, nem importa mais, de tanta paz e alegria que há neste lugar, porque neste lugar não haverá maldição. O capítulo 22, ele descreve algumas realidades deste lugar, deste novo habitat, desse novo reino. Veja no versículo 22. Então, versículo 1 do capítulo 22, eu falei versículo 22, né? Desculpa, capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está o quê? A árvore da vida, que produz, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Sabe por que, gente, é o povo que adora? É porque a adoração, ela é eterna. A pregação do Evangelho não é eterna, a pregação da palavra não é eterna, mas a adoração é eterna. Nós vamos adorar o Senhor
naquele lugar. Voltando um pouquinho aqui, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Não haverá fim. Vai ser um lugar muito especial. E a pergunta que nós temos que fazer é: quem vai herdar estas coisas? Quem vai ser o herdeiro deste reino? Quem vai reinar toda essa maravilha? O versículo 7 do capítulo 21 responde. Leia comigo. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus, e ele será meu filho. Repete comigo. O vencedor herdará estas coisas. Quem é o vencedor, querido? Quem é esse vencedor? Os vencedores são aqueles que um dia confessaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e permaneceram fiéis. Foram fiéis até a morte. Não cederam o sistema do mundo, não cederam às ideologias satânicas, demoníacas, não cederam às mentiras do inferno, não cederam ao pecado, não compactuaram com o pecado, não foram cúmplices com o pecado, não negaram a sua fé em Cristo em face da tribulação de seus dias. No contexto de Apocalipse, o vencedor, os vencedores são aqueles que venceram a besta e a marca da besta, que representa todo o sistema anticristão, que tenta desviar o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Esses que vão herdar. Aqueles que, como vai dizer mais à frente, tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas aí tem uma segunda pergunta que a gente tem que fazer. Quem não vai entrar neste lugar? O texto também responde. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O versículo 27 do mesmo capítulo também vai falar quem não vai entrar nesse lugar. Porque nessa cidade, nesse novo habitar, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então a pergunta continua. Quem vai entrar neste lugar? Quem tem o direito de entrar nesse lugar, já que nada que é impuro entra nesse lugar? Ou seja, quem é puro o suficiente para entrar nesse lugar? Quem de nós? Aqui eu lembro do salmista. Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem habitará no teu santo lugar? Ele está olhando algo que aos olhos do salmista parece impossível, e é impossível. O que é puro de mãos, limpo de coração, o que não difama o próximo, o que não mente, o que não empresta com injúria. Quem, queridos? Quem não cometeu nenhum desses pecados relatados aqui? Assassinos. Ah, pastor, eu nunca matei ninguém, mas Jesus falou que se nós chamarmos nosso irmão de tolo, nós estamos cometendo o mesmo pecado de alguém que assassina. Quem nunca mentiu? Quem nunca cometeu algum ato, ou aprovou, ou aplaudiu, ou se misturou com algum ato de imoralidade?
Quem? Quem há que possa entrar neste lugar por sua própria justiça? É por isso que o livro vai nos dar a saída e vai nos mostrar. No capítulo 22, no versículo 14, ele vai dizer o seguinte, venham comigo, 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Você pode glorificar o Senhor por isso. Nenhum de nós está apto para entrar naquele lugar. Mas Cristo Jesus nos condiciona, mediante seu sacrifício, mediante a sua salvação, mediante o seu perdão. Ele nos condiciona, ele nos torna aptos a herdarmos novo céu e nova terra. Por isso a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Como o livro já havia dito lá no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Na segunda parte do versículo, ele vai dizer assim: àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Capítulo 1, versículo 5 do Apocalipse, na segunda parte, leia comigo. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Ou seja, Cristo, repete comigo, Cristo nos liberta de tudo aquilo que nos torna inaptos a novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Ele nos liberta de tudo isso. Por isso glorificamos e exaltamos o seu nome. Dito isso, queridos, vamos agora começar a mensagem de hoje. Fala para o seu irmão, calma. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 9 a 11. Primeira Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11, vai dizer assim, estamos aí, amém? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Se não sabia, está sabendo agora. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos um momento de adoração a Ele mesmo. Glorifica o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Exaltamos o Teu nome. Glórias ao Teu nome. E Deus abençoe a porção da Sua palavra mais uma vez. Amados, Paulo está falando aqui sobre esta realidade escatológica que acabamos de ler. Mesmo antes e bons anos antes de João ter tido a visão do Apocalipse, o apóstolo Paulo, em concordância com João, ele está declarando que os injustos não herdarão o reino vindouro. Não herdarão o novo céu e nova terra. Eles não podem herdar, porque as coisas que eles praticam não entram naquele lugar. Então, por isso, eles não podem herdar. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injusto aqui é aquele que pratica injustiça,
Ou seja, aquele que não é correto diante de Deus, aquele que não é íntegro diante de Deus, aquele que pratica aquilo que não é reto diante de Deus, aquele que comete pecados, aquele que vive no pecado, aquele que pratica ou que aprova as coisas que são abomináveis a Deus. E Paulo, ele não fica somente aí, ele continua dizendo o seguinte no verso 10. Não, no verso 10 não, ainda no verso 9. Não se enganem. Diga para o seu irmão, não se engane. Parece que Paulo está falando assim, você está pensando que estou de brincadeira? Eu não estou de brincadeira, não. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele está falando para a igreja, vocês estão achando que é brincadeira? Vocês estão achando que isso é história da carochinha? Não. Estão achando que isso é história para boi dormir? Não. E ele faz uma lista, porque ele continua dizendo, eu vou ler do início, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, 2 pontos, nem morais, que fala sobre todo tipo de moralidade sexual. Fornicação, adultério, que ele vai especificar mais à frente, prostituição, todo tipo de relações sexuais ilícitas. Nem idólatras, ou seja, aqueles que adoram ídolos, sejam ídolos de madeira, de pedra, sejam pessoas, nem adúlteros, dispensa explicação, nem afeminados, nem homossexuais. E aqui o afeminados, dentro da etimologia da palavra, daquilo que se entendia da palavra no grego, na época de Paulo, afeminado fala de meninos mais novos que se comportam como mulheres e que têm relações com homens mais velhos. O que significa que está envolvendo aqui um tanto de pedofilia. Então, nem esse tipo de pedófilo, nem isso, tanto o ativo como o passivo, ou seja, aquele que está sendo levado a essas práticas, nem homossexuais, e não tem nem mais nem menos, nem está querendo dizer aquilo outro. A palavra aqui é muito clara, a homossexualidade é algo que nos torna inaptos a novo céu, nova terra, e é abominável e é condenado por Deus. Nem ladrões igualmente. O que nós precisamos entender, permita-me fazer um adendo aqui, é que a homossexualidade não é um pecado destacado e diferente e mais pesado do que os outros. Ele simplesmente é levado a sério por Deus como todos os outros. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, ou seja, aquele que é caluniador, aquele que é blasfemo, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo gera uma crise aqui, gera um temor aqui. Paulo está dizendo o seguinte, olha, haverá um reino eterno que ele já deveria ter, se ele falou aqui, se ele perguntou, vocês não sabem, né? Não começa assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Isso significa que Paulo já havia ensinado a respeito do reino futuro, do reino que está prometido para nós. Paulo vem ensinando para eles que nós estamos nos preparando para esse novo céu e nova terra, para essa nova realidade, para essa glória eterna com Deus. Tanto que ele vai falar no final da carta que nós ressuscitaremos, que nós teremos o nosso corpo transformado, porque aquilo que é corruptível não pode herdar aquilo que é incorruptível. Ele se fala de uma maneira muito linda lá no capítulo 15. Então, eles sabiam que haveria um dia, um momento em que a morte seria tragada pela vitória e nós estaríamos com o Senhor. Aí Paulo joga uma crise para eles. Agora, não se enganem. Os que cometem pecados não vão herdar essa realidade. Mas aí ele traz paz. Quando ele vai falar o seguinte, no verso 11. Alguns de vocês eram assim.
Se eram, o verbo ser, é isso? No passado. Se vocês eram, não são mais. Glorificado seja o nome do Senhor. Se eles eram assim, significa que um dia não havia esperança. E a parte que caberia para eles seria onde? No inferno, no lago de fogo, enxofre. Porque estava escrito lá, está escrito em Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna. Paulo está afirmando aqui que eles não estavam aptos para herdar o reino de Deus, eles não estavam aptos para herdar a vida eterna, não estavam aptos para herdar novo céu e nova terra, porque eles eram assim, porque eles cometiam todo esse tipo de pecados. No entanto, contudo, todavia, eles foram condicionados a herdar o reino eterno de Deus. Porque o texto diz: alguns de vocês eram assim, leiamos juntos, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, Cristo, mediante o seu Espírito Santo, mudou o destino deles. Cristo mudou o nosso destino. Cristo nos tornou aptos a novo céu e nova terra. O Senhor efetuou uma obra de redenção. Ele lavou. E nós sabemos, e como João diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo nos lavou. Cristo nos tirou toda a impureza. Se o que é impuro não vai entrar nesse lugar, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Não porque nós somos puros por nossa própria força e nosso próprio esforço, não que nós não devamos fazer isso, porque o apóstolo João vai dizer que um dia nós seremos como Ele é, seremos puros como Ele é, e purifica-se a si mesmo todos que têm essa esperança de ser puro como Ele é puro. Mas a verdade é que nós vamos entrar naquele lar celestial. Na verdade, lar celestial é uma maneira antiga de se falar novo céu e nova terra. Porque o céu é apenas um momento de passagem, onde estaremos aguardando o Senhor completar a sua obra, quando morrermos ou quando formos arrebatados, para o céu e a terra fugir da presença dEle, Ele fazer nova todas as coisas, e como o texto de Apocalipse mostra, nós descermos para habitar novo céu e nova terra. Mas isso deixa para depois a gente conversar sobre escatologia, um pouco mais à frente. O importante é que nós fomos lavados, porque nós estamos sendo preparados para habitar novo céu e nova terra, e lá não entra nada que é impuro. Mas para isso nós também fomos separados por Deus. Por isso que Deus nos separou. Isso é o que significa a santificação. Vocês foram lavados, vocês foram santificados, ou seja, vocês foram separados. Nós fomos separados desse mundo mau. Nós fomos separados do pecado. Somos separados para vivermos uma vida diferente da vida que o mundo vive. Porque afinal nós somos o povo que vai habitar novo céu e nova terra. E precisamos viver como tais. E fomos também justificados. E essa é uma das doutrinas mais lindas, ao meu ver, da salvação, porque, entenda, nós estávamos condenados. O resultado, a sentença foi
condenado. O juiz decretou condenado, porque todos pecaram. Alguém aqui não tem pecado? Se todos que aqui estão, a começar por mim, temos pecado, significa que estávamos condenados. Mas mediante a fé em Cristo e em seu sacrifício substitutivo, nós somos justificados e, por assim dizer, nós somos justos diante de Deus. Glorifica o Senhor por isso. Agora, por que Paulo está dizendo tudo isso, pastor? Paulo está dizendo isso porque, como aqueles que foram alcançados pela graça divina, escolhidos para herdar o reino de Deus, eles não poderiam e nós não podemos permitir que as práticas que nos impedem de entrar no reino continuem algo presente na nossa vida. O Senhor veio, nos libertou de tudo aquilo que nos tornava inaptos para herdar a vida eterna. E como agora nós vamos novamente permanecer, cometer e permitir que essas coisas estejam em nosso meio, nós precisamos nos tornar aquilo que somos pela graça. Diga isso comigo, nós precisamos nos tornar aquilo que somos pela graça. Somos lavados, santificados e justificados pelo nosso Senhor Jesus. A gente tem que entender o livro. Pode ficar tranquilo, já estou chegando no final. Nós precisamos entender o livro. Entender que Paulo está dizendo isso porque ele está trazendo exortações para que a igreja se santifique. Lá no capítulo 5, ele já havia dito aos coríntios, ao repreender a imoralidade sexual que estava tendo no meio deles, que eles estavam permitindo. Porque, se você não lembra, depois você lê lá no capítulo 5, havia filho que estava mantendo um relacionamento íntimo, sexual, com o marido, com a esposa do seu pai, com a sua madrasta. E isso estava sendo conhecido por todos, de forma que, além da imoralidade em si, além da sujeira em si, estava se tornando um mau testemunho. E Paulo depois continua tratando problemas entre os irmãos, e ao que parece, até olhar o restante desse texto, houve furto, houve lesações, houve mentiras entre eles, e eles levaram para ser julgado lá fora. Falamos sobre isso no domingo passado. E Paulo está reunindo tudo isso para dizer, olha, vamos parar, gente. Nós fomos lavados, santificados, separados, justificados, não podemos permitir isso entre nós. Porque isso estava assim acontecendo na própria igreja, porque no capítulo 5, versículo 9 a 11, ele vai dizer o seguinte, leia aí de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9 a 11. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros, porque havia no meio da igreja aqueles que estavam cometendo torpeza e impureza. Tanto que ele continua, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, se dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Não pode ter essas coisas entre nós. A igreja precisa ser santa. Só que Paulo, ele sempre tinha um argumento progressivo. Aqui no capítulo 5, Paulo argumentou da seguinte maneira. Ele argumentou que se o sacrifício de Cristo ele foi por causa dos nossos pecados, nós não podemos permanecer no pecado. Ele diz da seguinte forma, no versículo 7, no capítulo 5. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado.
Paulo está usando duas festas judaicas para nos trazer como exemplo de que, uma vez que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, agora nós devemos viver uma vida sem pecado, que é o pão sem fermento. Ou seja, o que Paulo está fazendo é o seguinte: está dizendo para a igreja, vocês não podem permitir o pecado, a imoralidade ou qualquer tipo de coisa que não agrada a Deus no meio de vocês, porque Cristo já foi imolado, Ele já foi sacrificado por causa dos nossos pecados. Então não compete a nós, não é justo que Cristo, uma vez que morreu pelos nossos pecados, a gente continue vivendo uma vida de pecado. Precisamos viver uma vida santa diante dele. Ele continua conversando com a igreja, até chegar e revelar também o seguinte: aqueles que permanecem no pecado não herdarão o reino dos céus. Essas coisas nos impedem de herdar o reino dos céus, porque novo céu e nova terra não entra pecado. Então, queridos, encerrando o que nós aprendemos hoje aqui. Primeiro, há um reino vindouro. Novo céu e nova terra. E se você tem dúvida, Deus é Deus, né? Deus é Deus. Ele conhece o nosso coração. E é porque alguém ia duvidar que lá no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 5, ele falou para João o seguinte: escreve estas coisas, porque elas são fiéis e verdadeiras. Põe ali para mim, por favor, Cristo, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 5. É exatamente porque ele sabia que havia incrédulos, que incrédulos iriam ler, que ele disse, e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou para o incrédulo, para aquele que não crê: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vai acontecer. Creia você ou não, creia eu ou não, vai acontecer. Porque a sua palavra não volta vazia. Deus não é homem que minta. Em Cristo Jesus, a segunda coisa, em Cristo Jesus nós fomos chamados para habitar esse novo lugar. E lá não entra nada que é impuro. E por assim dizer, nós precisamos viver buscando essa realidade do amanhã. É incompatível conosco. Tudo que é impuro, tudo que é imoral, tudo que é pecado. Nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós fomos justificados. E nós precisamos viver de acordo com o nosso chamado e de acordo com a obra que Ele efetuou em nós. Que Ele nos ajude. Que Ele veja esse esforço em nossas vidas. Amados, nós precisamos nos santificar para o nosso Deus. Nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Nos tempos que estão prometendo chegar, nós precisamos ainda mais ser os vencedores que vão herdar estas coisas que nós lemos no início da mensagem. Que o vencedor herdará estas coisas. A aprovação já é uma realidade hoje. Pode ser que ela aumente ainda mais amanhã. Que nós venhamos a vencer. E venhamos herdar todas essas coisas. Amém? Palavra de Deus ao coração dos irmãos.